Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E aí você viu a thumb aqui, viu o texto, o título do vídeo e falou, ué, como assim? O Felipe que só fala de ficção histórica e ficção especulativa, lê-se fantasia e ficção científica, vai falar sobre livro de suspense policial? Ué... E sim, lógico que, né, 80% do meu tempo eu tô lendo, né, ficção histórica, fantasia, ficção científica, mas eu também gosto de vez em quando de pegar algum suspense policial, porque dá uma boa quebra ali nas leituras, ainda mais fantasia densa, né, que você tá ali 800 páginas lendo alguma coisa mais curta, mas não tem mais curta, mas mais ágil, porque policial, suspense policial normalmente é mais ágil, né, porque tem aquele ponto central, quem é a pessoa, como é que a gente vai resolver esse mistério, quem é o assassino, quem matou, quem roubou. Então é muito mais ágil a leitura e dá um frescor e renasce a vontade de ler se te dá uma ressaca literária, por exemplo. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui 6 livros de suspense policial que eu gostei muito e que eu gosto de recomendar. Lógico que suspense policial, não necessariamente o protagonista é policial, mas o protagonista está atrelado a uma investigação policial. E eu trouxe esses em particular porque eu acho que todos eles têm alguma coisa curiosa que sai do clichêzão, assim, sabe? Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro é Quebra de Confiança, escrito por Harlan Coben. Harlan Coben é um dos escritores mais famosos quando você pensa sobre thriller, né, e livros de suspense, de investigação. Quebra de Confiança segue da mesma forma. Esse livro é o primeiro livro do Myron Bolitar. Myron Bolitar é um personagem recorrente, que tem vários livros do Harlan Coben, e esse é o primeiro livro deles. Lógico que cada livro é uma história individual, mas você vai vendo pela série o crescimento do personagem. Esse aqui é o primeiro, lógico, então ele começa e termina nesse livro uma mesma história, então não tem perigo de você falar, porra, mas esse é o primeiro livro, eu vou ter que ler toda a série. Não, cada livro tem começo, meio e fim. E aqui Myron Bolitar, essa é a primeira vez que ele aparece nos livros do Harlan Coben, e o primeiro caso dele é o seguinte, ele é um agente de esporte, então ele agencia esportistas, então atletas. A carreira dele nunca deslanchou muito assim, sabe? Mas eventualmente ele consegue agenciar um esportista muito talentoso, um jogador de futebol americano que tipo vai ser o próximo Pelé dos Estados Unidos. Acontece que alguns anos atrás a namorada desse esportista dele, ela some sem dar vestígio nenhum. E agora esse esportista dele encontra uma foto dela numa revista completamente misteriosa e as pessoas vão começar, a polícia, a investigação que vão fazer sobre o desaparecimento dessa menina, vão começar a indicar que talvez seja esse atleta que tá por trás de tudo isso. O Myron Bolitar tá, porra, meu melhor atleta, eu vou ganhar uma grana com isso, eu quero, uma pessoa que eu tô cuidando já, né, desde quando ele saiu da faculdade para ingressar no mercado de futebol americano e tal. E aí ele se envolve nessa trama, ele tenta descobrir por onde que foi essa menina para conseguir livrar eventualmente livrar o esportista dele da prisão eventualmente. Então o primeiro livro que eu trago para vocês é Harlan Coben, Quebra de Confiança. É muito interessante porque tem essa abordagem meio de esporte, assim, bem diferente de coisa policial tradicional. O segundo livro que eu vou trazer para vocês é Boneco de Neve, escrito por Jo Nesbø. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque ele é norueguês, então provavelmente a pronúncia deve ser diferente, deve ser, sei lá, Jo Nesbø, não sei. E Boneco de Neve, a gente tá dentro de uma série também de investigação policial com o mesmo detetive, que é o Harry Hole. E mesma coisa do Myron Bolitar, cada um tem o começo, meio e fim, cada livro tem o seu começo, meio e fim, então você pode pegar individualmente. Eu particularmente, eu sei que tem vários livros, eu peguei o Boneco de Neve porque era o mais bem falado e foi o que a minha esposa me recomendou. Então, Boneco de Neve. Aqui se passa em Oslo. Oslo, capital da Noruega. Então, tipo, já é um cenário completamente diferente a coisas, por exemplo, lá em Nova York, a cidade grande. A gente está aqui em um lugar que, quando chega o inverno, é neve. A cidade é neve. E é justamente nessa época do ano que se passa Boneco de Neve.
Aqui a gente tem um assassino, então aqui é bem mais tradicional do que do que o Myron Bolitar, né? Então aqui a gente acompanha Harry Hole. Harry Hole é realmente um detetive da polícia de Oslo. Então ele tá exatamente dentro desse caso para descobrir quem é esse assassino. E o assassino faz o quê? Ele usa de bonecos de neve para dar indicativos quem será, quem foi e como será os assassinatos dele. Então todo inverno ele ressurge e todo inverno eles tentam ali ir atrás desse assassino. Só que esse inverno em particular em que começa essa história, o Harry Hole está bem mais perto da situação do que a gente imaginaria. Tem uma trama muito sofisticada, eu acredito que ele é aqueles livros que você imerge mesmo. Tem uma cena de perseguição lá que fica na minha cabeça, nossa, toda vez que eu penso numa cena de perseguição eu penso nessa cena porque foi realmente uma cena muito chocante para mim. Próximo livro de suspense policial que eu recomendo é O Assassinato de Stephenie Meyer, escrito por Joe Dicker. E o Joe Dicker é um escritor famoso por fazer livros com vários pontos de vista diferentes. E aqui não é diferente, aqui a gente tem muitos pontos de vista diferentes. E aqui a gente volta para aquele cenário de suspense em cidade mais do interior. Mas qual que é a história do desaparecimento de Stephenie Meyer, né? 20 anos atrás teve um assassinato, teve um homicídio nessa cidadezinha mais de interior, perto de Nova York, em que teve um assassinato, um homicídio, e ele foi resolvido sem problema algum. Aí o detetive que resolveu esse caso, agora no presente, tá para se aposentar. Então ele tá ali, tipo, nas últimas dele, tipo, beleza, tô aqui, eu vou me aposentar, foda-se vocês, falou. Só que numa das últimas coletivas dele, pra imprensa, uma jornalista, a Stephenie Meyer, chega e aborda ele e fala, opa, eu descobri uma coisa, acho que você errou naquele homicídio lá, hein? Que pena, hein? Acho que você errou lá. E aí ele fica com a pulga atrás da orelha, né? Ele fica, puta, será que eu errei mesmo? Será que eu vou me aposentar agora sabendo que eu consegui culpar alguém que não mereceu lá atrás? E aí ele fica com a pulga atrás da orelha. Puta, acho que a gente deve... Ele fala pros companheiros dele, né? Puta, acho que a gente deve abrir o caso de novo. Os caras, não, vai se aposentar, chega, não enche o saco, já acabou isso aí, segue a vida. Só que, eventualmente, a Stephenie Meyer é desaparecida. E aí só comprova a pulga atrás da orelha que o detetive tinha. E agora ele volta para aquela cidade do interior para conseguir retomar a investigação de onde ele achou que tinha parado e deslanchar a partir daí. Então, o desaparecimento de Stephenie Meyer é um suspense policial também que eu gostei bastante e eu recomendo, caso você queira um livro denso, com muitos pontos de vista diferentes e com uma trama realmente satisfatória no final. Próximo livro de suspense policial que eu indico é Outsider, escrito por Stephen King. E quando a gente fala de Stephen King, a gente nunca pensa em suspense policial, né? A gente pensa em uma coisa mais terror, uma coisa mais suspensizão, assim. E o Stephen King, ele por ser ele adora experimentar e tentar trazer elementos novos para os seus livros. E o Outsider é justamente isso, ele tentou trazer para suas histórias uma coisa mais policial, uma coisa de investigação. E é assim que acontece em Outsider. Tem essa cidadezinha, como a maioria dos livros do Stephen King, né, se passa numa cidadezinha, que um menino é brutalmente assassinado. E aí o Ralph, que é o nosso protagonista, ele já meio que descobre quem que é o culpado e vai lá prender ele e tal. Acontece que, como é um livro do Stephen King, a gente já imagina que tenha coisas sobrenaturais. Então, aparentemente, o cara que indicava tudo que era ele, que tinha câmera filmando, tinha tudo, não era. E aí acontece o negócio de o Ralph querer descobrir quem é então que matou essa criança. E tem uma coisa os livros do Stephen King ele é muito legal porque tem essas coisas meio cada personagem tem um histórico muito emotivo que faz ressurgir na história. Por exemplo, um menino foi brutalmente assassinado e o Ralph perdeu o filho. Então, por exemplo, ele chega já nessa história completamente sentido. Ele não vai nem dar tempo do cara que ele acha que é o culpado se justificar, porque é uma coisa que ele sente, tipo, ali
dentro dele, né? Porque ele passou por isso e sabe como e ressurge isso, e agora ele quer que o culpado seja pego de qualquer forma. Acontece que o culpado pode não ser o culpado. Então, Outsider de Stephen King também é um livro de suspense policial que eu gosto demais, que eu recomendo. Inclusive tem resenha mais completa aqui no canal. Ou nem é mais completa, mas é resenha aqui no canal só para esse livro. Os outros 2 livros que eu vou dizer, eu não tenho aqui físico, mas são livros que eu já li já faz um tempo e que eu tenho um carinho especial por eles. E o próximo é Eu Sei O Que Você Está Pensando, escrito por John Verdon. John Verdon, ele é um ex-publicitário e ele também tem uma série de livros de suspense policial envolvendo o protagonista, o mesmo protagonista que é o Dave Gurney. Dave Gurney é um policial já aposentado de cidade grande e hoje em dia ele vive ali na fazenda com a esposa dele. Ele também teve infortúnio da vida, onde ele e a esposa deles sofreram juntos. E agora ele tá lá aposentadão lá na fazenda dele, cuidando das coisas do dia a dia, galinheiro, horta, tal. Só que aí ele vive também agora como consultor da polícia. E ele tá lá super entediadão lá na fazenda dele e tal. E aí os policiais chegam lá na fazenda e falam: Ô Dave, eu preciso de uma ajuda sua. E aí ele acaba se envolvendo mais. Ele acaba descobrindo que existe um novo assassino na região em que adora ficar fazendo... não é pegadinhas a palavra. Adora fazer charadas. Ele adora fazer charadas com os policiais. E aí, tipo, ele fica... Ele sendo um cara que adora desvendar coisas, ele acaba se envolvendo cada vez mais nessas charadas e se envolvendo cada vez mais ali no crime e tal. Para tentar descobrir quem é esse assassino. E esse livro tem uma coisa muito mais relacional entre o marido e a mulher. Então, tipo, entre o Dave Gurney e a esposa dele. E então, tipo, porque ela meio que... Tá, mas você vai continuar indo na polícia, se aposentou, é pra gente ficar gostoso aqui e tal, na fazenda e tal. E é muito... E ele vive esse embate, assim, nele mesmo. E é muito legal também como ele tem epifanias na fazenda para resolver os casos que não tem nada a ver com a fazenda. Então, eu sei que você está pensando, é o primeiro também de uma série aí do Dave Gurney, que eu gostei demais e eu recomendo. E o próximo livro de suspense policial que eu quero trazer aqui para vocês é Trapaça Mortal. Trapaça Mortal é um livro escrito por Frank Tallis e ele traz um suspense policial que eu nunca tinha visto antes. Ele se passa em 1900, não no século 1900, né? Ele se passa no ano 1900, acho que é 1902, em Viena. Então, também completamente uma ambientação completamente diferente, fora de tudo que a gente viu. E a gente tem ali o Lindenberg. Lindenberg, ele é um estudante de psicologia. Inclusive, o mentor dele é o Freud. E ele é muito próximo de um detetive, um policial ali, que está investigando um caso de um assassinato de uma vidente, se eu não me engano. E aí, esse policial tá num beco sem saída, né? Tá num beco sem saída e chega para conversar com o Lindenberg. E o Lindenberg, por ter uma abordagem diferente do que a racional exatamente de provas e fatos do policial, ele traz uma visão diferente, uma coisa mais psicoanalítica da história. E aí, ele tenta entrevistar os suspeitos, conversar com os suspeitos com uma abordagem psicoanalítica do que necessariamente saber onde está a arma e tal. É engraçado porque ele tem essa abordagem e, eventualmente, ele consegue encontrar o Freud para debater sobre algumas coisas também. Então, esse é o primeiro de 3 também. Aí tem o Trapaça Mortal, Sangue em Viena e mais um que eu não lembro o nome. É sempre com o Lindenberg e é sempre envolvendo mais essa abordagem mais psicoanalítica. Então, é muito interessante e muito diferente do que a gente tem o costume de ler em suspense policial. E para finalizar, tem uma série muito legal de suspense policial em que você já deve conhecer, porque tem até série de televisão, que é o Dexter. O primeiro livro do Dexter é querido Dexter, A Mão Esquerda de Deus, se eu não me engano. E Dexter, se você não está familiarizada com a história, Dexter é um psicopata.
é um psicopata que trabalha na parte forense da polícia de Miami. Então ele trabalha para a polícia e ele cresceu. O pai dele é um policial e o pai dele já desde o começo, desde quando ele era pequenininho, ele pôde perceber como que o Dexter tinha essas tendências homicidas, essa necessidade de matar. Então ele já pegou o policial, quando o Dexter era criança, já pegou ele matando algum animal, torturando coisas e tal. E aí o que o policial fez? O policial, porra, ele é meu filho, eu amo ele, o que eu vou fazer? Então o policial, ele canaliza essa necessidade de matar o Dexter para pessoas que ele acredita que são pessoas ruins e pessoas do mal, assassinos ou criminosos. Então o Dexter cresceu, entrou na polícia, ele é da parte forense, então é aquele cara que fica analisando as provas. E por ele estar nessa posição, ele está sempre um passo na frente dos policiais. Então ele consegue descobrir quem foi o assassino daquela pessoa, ele consegue encontrar esse assassino, matar esse assassino, porque ele tem essa tendência homicida e ele precisa ter essa satisfação de matar. Então ele encontra essas pessoas ruins do mundo para conseguir matar. É um cara que, lógico que matar é ruim, mas a gente não consegue ficar com raiva ou ter algum repúdio do Dexter, porque a gente entende a necessidade dele e ele é um personagem muito carismático também. Bom, essas foram então algumas sugestões minhas aqui de livros de suspense policial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí mais algum suspense policial que você gosta de ler, me recomenda aí. Espero ver você num próximo vídeo. Tchau!